Você conhece alguma criança estabanada ou desajeitada? Pode ser que essa criança tenha TDC. Oi, eu sou a Keila, bem-vindo de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Algumas crianças são mais desajeitadas e estabanadas do que outras. Elas ficam muito tristes por não conseguirem acompanhar os colegas nas brincadeiras e atividades motoras. E muitas vezes elas são alvos de comentários de professores e colegas, ou às vezes da própria família, porque a letra dessa criança é muito feia, porque é uma criança que está com o cabelo desalinhado, a roupa desalinhada, o caderno bagunçado, e acaba que professores, colegas e às vezes a própria família, pai e mãe, começam a chamar essa criança de preguiçosa, de desorganizada, de bagunceira, quando na verdade é outra questão que está acontecendo com essa criança. E essas crianças acabam se envolvendo em situações embaraçosas, como por exemplo, cair sem uma causa aparente, não conseguem segurar uma bola que um amigo chutou ou que alguém jogou para que ela agarrasse, ela não dá conta de fazer isso. Ela escorrega da cadeira, tá sentada lá, escorrega e cai no chão sem causa aparente, sem motivo aparente. E elas acabam ganhando nomes e apelidos relacionados a essa condição, a essa dificuldade delas, e também acabam sendo excluídas de certas atividades e de grupos sociais, porque ela é incapaz, ela é desajeitada, ela não consegue fazer as coisas. Um exemplo é aquela criança que é muito quieta, que ela fica lá no cantinho e ela nunca é chamada para brincar com os colegas, para estar junto com eles na hora do recreio. Ou ainda aquela criança que é a última a ser escolhida num jogo, numa atividade motora, porque ela não tem habilidade, então é um peso ter ela no time. Muitas vezes, inclusive pais e professores acham que essa criança é apenas uma criança preguiçosa ou insegura ou que ela é desinteressada. Mas nós devemos ter cautela nessas observações e nesses achismos nossos, porque muitas dessas crianças apresentam o que é chamado TDC, Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, ou ainda conhecido como dispraxia, que é uma disfunção neurológica que não tem cura, mas que tem como nós intervirmos. Então, primeiro, é interessante entender que quando estou falando de praxia e dispraxia, eu estou falando sobre controle motor. Então, a praxia é ter esse controle e a dispraxia é não ter esse controle, que é o que acontece nessa questão aí do TDC. E como que essa questão da praxia, do controle motor, ocorre na prática? Para que você consiga entender melhor, existe uma setorização no nosso cérebro. Eu vou compartilhar com você a tela do computador para vocês entenderem melhor isso. Então aqui tem o desenho do controle motor. E ela é dividida aqui em 4 partes. Então, tem a estrutura que vão planejar o movimento, são os planejadores. Tem também a estrutura que vão dar ordem para a musculatura. Tipo assim, é esse aí o músculo que você tem que contrair. É a informação neurológica que vem para o músculo. E aí tem a parte dos controladores, que vão dar o feedback. Os controladores vão avisar, isso deu certo, isso não deu certo, mais para a direita, mais para a esquerda, é esse músculo aí, não é esse músculo. E quem vai fazer isso é o cerebelo. E por fim, tem os efetores, que é o peão de obra, que é o músculo, é a praxia, o ato motor, é a contração muscular. Vamos entender então toda essa questão de controle motor na prática. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que sempre subia, vamos colocar lá na escola, no cotidiano dela, sempre subia pela rampa. E agora a informação visual que ela está trazendo para esse cérebro, então veio o sentido visual, o cérebro viu uma escada. E agora ela vai lá na escada para subir pelaquela escada. Aí já começa toda a questão desse controle motor, que não é apenas motor somente, não é só o córtex motor, que é aquela partezinha no nosso cérebro que parece um arquinho, para você que me segue já sabe. Não é só ela que é ativada, é todo o cérebro da criança. E como que essa informação vai ocorrendo?
para que esse cérebro vá avisando cada parte do controle motor que ela vai precisar ter. Vou explicar para você, porque você precisa entender isso para entender o que está acontecendo no cérebro dessa criança com TDC. Não é preguiça, não é insegurança, não é que ela não está querendo se interessar, é um desinteresse. Não é isso, é uma questão de disfunção neurológica que está acontecendo com ela. Então é importante você entender como que isso acontece. Vou compartilhar com vocês de novo a tela do computador. Então, o cérebro viu essa escada, a informação chegou nesse cérebro, porque começou ali com a visão, com o sentido. E aí, a informação vai chegar no cérebro. Aqui é a parte da frente do cérebro, aqui é a parte de trás. Então, vai chegar no lóbulo parietal. Essa informação visual ela foi codificada aqui, né, por essa informação que veio aqui para esse lóbulo. O hipocampo, que é a parte da memória, aqui o hipocampo, ó, o hipocampo, ele tá, então, aqui em qual parte? No lóbulo temporal. Então, o hipocampo, que é a responsável, né, pela memória, ele vai falar para a criança, olha, isso é uma escada. Lá na casa do fulano tem uma escada, lembra? Lá no parquinho tem uma escada. Você já viu essa escada no shopping? Então, olha só como é importante a gente dar repertório motor para essa criança, dar possibilidades motoras para ela, porque vai trazendo essa informação e o hipocampo vai armazenando isso, porque em algum momento esse cérebro vai trazer, olha, você já conhece, você já viu, você sabe o que é, você sabe como que funciona, como que você tem que se portar. Então é muito importante a gente dar repertório motor para essa criança, dar possibilidades. Então, continuando. Então, depois que veio da memória, foi lá para o parietal vai mandar para o occipital, essa parte aqui do cérebro, em verdinho. E aí, aqui vai ser decodificado essa informação visual. E avisa para o cérebro que a informação que a criança precisa para realizar esse movimento vai vir lá do córtex motor. Lembra? É aquela parte do arquinho. Ó, aqui nessa imagem, ó, mostrando aqui, ó. É essa parte aqui do arquinho, né? Que tá no córtex frontal. Essa é a área motora, essa área em verdinho aqui. Então, o occipital avisou, olha, a informação que você precisa aciona o córtex motor, porque lá ele vai te dar informação de como você vai reagir nessa escada, o que você precisa, porque você está precisando da área motora agora para realizar isso. E lá nesse córtex motor ele vai abrir as gavetinhas da consciência corporal, da parte do que esse corpo tem que fazer para conseguir subir essa escada, para conseguir enfrentar essa situação ali. Será que é uma mão? Será que é um pé? Será que é um joelho? Como que eu vou planejar o meu corpo para conseguir pensar? É isso que o córtex motor vai dar de informação para que a criança possa realizar aquele ato de subir a escada, para que ela vença essa demanda motora. Isso que é o esquema corporal, é o cérebro entender, o que eu faço? Qual músculo que eu ativo? Que parte do corpo que eu vou ter que movimentar? Isso daí é o esquema corporal. Então, essas gavetinhas que aqui nesse lóbulo motor, nessa parte verdinha do cérebro aqui, do córtex, é que vai acionar tudo isso daqui que eu acabei de explicar do controle motor. Aí vai entrar em ação, então, a questão dos ordenadores. Então, os planejadores lá, eles já foram avisando. Não foi lá avisando? Não foi, avisou o parietal, depois foi lá pro temporal para trazer a memória, foi pro occipital e o occipital avisou, ó, isso daqui é da parte motora, essa parte aqui. E aí vai ser os ordenadores que vão entrar em ação. Né, os neurônios vão entender a mensagem e esses ordenadores vão dar ordem, comando para quem? Para o músculo, para que, por via neurológica, essa informação chegue lá na perna. Então, esses ordenadores vão enviar essa mensagem para a perna. Porque o córtex motor já entendeu que é a perna que tem que funcionar, não é o braço que precisa funcionar ali para subir a escada. Então ele vai mandar essa informação para os músculos da perna para que eles realizem esse ato. E aí lá na perna, para o pé fazer todo esse movimento para que esses músculos contraiam, realizem o movimento necessário e ativem a musculatura necessária para subir essa escada. Voltando aqui no esquema do cérebro, aí o cerebelo vai analisar se está certo. Lembra?
a parte dos controladores, ele vai analisar, olha, você pisou certo, o pé tá no degrau, você não caiu, a amplitude tá certo, o movimento tá certo, tá adequado. Se tudo isso estiver certinho, ele vai dando retorno pro cérebro, né, o cerebelo. E aí vai avisando lá pro hipotálamo, ó, todas essas informações estão certas, funcionou, então armazena essa informação aí, nessa memória de que esse programa motor funciona, de que ele dá certo, de que ele tá correto. E é isso que acontece o tempo todo no cérebro da criança. Todo o cérebro é ativado, não é apenas a parte do córtex motor. Viram só o tanto que o movimento estimula o cérebro da criança? Deu para entender como que acontecem essas conversas aí? De como que funciona tudo isso aí e o que está acontecendo no cérebro da criança com dispraxia, com TDC. Na dispraxia, no TDC, tudo acontece certo no recebimento da informação. O problema está no planejamento motor para isso acontecer. Essa parte final desse exemplo que eu dei da criança subir a escada. O problema está ali, na hora de se planejar para fazer aquilo, para a execução da tarefa. O cérebro dessa criança não consegue selecionar qual é a melhor opção para resolver aquele problema motor, aquela execução motora. Ele não sabe qual é a melhor resposta para aquilo. Por exemplo, quando a gente pede para a criança escrever alguma coisa e ela praticamente fura a folha de tanta força que ela faz. E não vai adiantar nada você falar para ela escrever mais fraco. Lá na natação, você fala para a criança bater o pé, mas ela não faz ideia nem onde que tá esse pé. Vou compartilhar com vocês mais uma vez a tela aqui do meu notebook. O problema está aqui, ó. Vamos voltar aqui nessa imagem, ó. Tá vendo essa imagem pequenininha aqui? Os ordenadores. Então, a questão está exatamente aqui, ó, em ordenar para que tudo aconteça, para que essa execução motora aconteça. Aqui nessa imagem, a gente está vendo a junção motora. É o momento onde um neurônio motor se junta a uma placa motora. Então aqui é o problema da dispraxia na coordenação motora, lá no TDC. Então imagina como que é difícil para essa criança. Ela tem um cognitivo intelectual bom, ela entende a informação, mas ela não consegue realizar. Ela entende que ela tem que pegar a bola, que ela tem que escrever, tem que ser forte, mas ela não consegue realizar daquela forma e o resultado é frustração total para essa criança. Então a gente também precisa ter empatia com essa criança e parar de dar apelido, de falar que essa criança é insegura, que ela não liga para aquilo, de que ela é preguiçosa, de que ela é desajeitada. Não é, é uma disfunção neurológica. Então, como a dispraxia e o TDC se manifesta, a criança não apresenta nenhum atraso em nenhuma outra área de desenvolvimento. A questão é puramente motora. A disfunção acontece na coordenação motora. E o que é coordenação motora? É a capacidade neurológica do cérebro enviar dois comandos simultaneamente para uma musculatura de excitação e de inibição ao mesmo tempo. Ele excita uma musculatura e inibe outra musculatura. Por exemplo, no movimento de flexionar o braço, um músculo está sendo excitado para fazer esse movimento e o outro inibe. E quando eu estico, a mesma coisa, um músculo excitado e um músculo inibe. Então vieram duas informações simultaneamente, uma para excitar e outra para inibir a musculatura. Isso é coordenação motora. E o TDC ocorre com mais frequência em meninos, uma proporção de 4 ou 5 meninos para uma menina. E os primeiros sinais desse transtorno surgem lá na infância dessa criança. Os pais mais atentos ao desenvolvimento, ao avanço dessa criança vão perceber que foram mais lentos, demoraram mais para sentar, para engatinhar, para atingir esses marcos. E conforme elas foram crescendo, elas ficavam mais quietinhas, fugiam mais de atividades motoras, a dificuldade na destreza foi maior, demorou mais tempo para essa criança ir atingindo. E aí ela vai crescendo, ela vai indo lá na escola, aí vai aparecendo mais isso, principalmente quando chega na questão de aprender a escrever. E aí vai começar esses apelidos, esses apontamentos, essas exclusões de grupos sociais, por causa dessa incapacidade motora dessa criança, por ser desajeitado,
por ser desastrada. Em casa, ela vai apresentando dificuldades com botões, fechos, zíperes, manuseio de algumas coisas, de autocuidado, pentear o cabelo, arrumar a roupa, abotoar e desabotoar, tudo isso daí a gente vai vendo. E eu vou deixar para vocês na descrição abaixo essa listinha aqui, ó, de sinais que a gente vai observando pelas faixas etárias. Então, é algo que te chamou a atenção por causa da sua criança, dá uma olhadinha nessa listinha, vê lá as faixas etárias de coisas que são observadas, que acontecem em crianças com TDC, e dá uma olhadinha lá e vai conferindo, e vai fazendo um check para ser uma coisa de alerta, para você procurar uma ajuda também de um profissional para realmente ver se é um transtorno. É importante também eu falar para vocês que o TDC ele não vem sozinho, geralmente ele está atrelado, associado a algum outro transtorno, ou transtorno de aprendizagem, transtorno da linguagem, ou TDAH. E a fim de minimizarmos algumas questões no dia a dia para essa criança, pais e professores podem ajudar essa criança. Então agora eu quero falar com vocês o que a gente pode fazer para ajudar, para intervir em crianças com TDAH, crianças dispráxicas. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entender o que é, compreender o que é o TDC. Compreendendo, você vai conseguir ajudar essa criança. Então a primeira coisa é isso, você tem que compreender o que é, como que ocorre. Eu espero que essa explicação que eu tenha dado tenha te ajudado a compreender o que é, o que está acontecendo lá na questão neurológica dessa criança, que não tá fazendo com que essa criança execute. Então entenda primeiro isso, porque somente entendendo o que é que a gente pode ir na prática e pode ajudar a necessidade individual dessa criança. A gente pode traçar estratégias para ajudar ela a dominar os problemas que ela enfrenta no dia a dia e que ela vai enfrentar. O TDC, a dispraxia, é muito difícil de conseguir ser identificado antes dos 6 anos, na primeira infância. Por quê? É a segunda questão que eu preciso falar para vocês, que é difícil da gente perceber, porque são questões esperadas para a criança na primeira infância. Então esses erros de conseguir fazer uma atividade em sequência, é esperado que na primeira infância, que vai até 6 anos, a criança tenha dificuldade de fazer isso. A questão do movimento em bloco é esperado também para a criança lá na primeira infância. Um exemplo, pegar a massinha. A criança está fazendo o movimento de fazer uma bolinha com a massinha. Então coloca a massinha na mesa e faz aqui, ó, em vez de mexer a mão, essa criança tá fazendo em bloco. Ela tá fazendo isso aqui, ó. A criança que tem TDC, dispraxia, ela tem essa dificuldade de controlar o corpo dela. Mas também a criança de até 6 anos, é esperado que ela faça isso. Mas se você acredita que a dificuldade da sua criança ela é exacerbada, se acendeu a luzinha para você de dispraxia, de TDC, não tem problema nenhum começar a intervir, a estimular essa criança agora na primeira infância. Vou deixar para você na descrição abaixo algumas das características da criança com TDC, que também é uma outra oportunidade de você dar um checkzinho se você vê essas características na sua criança, mesmo na primeira infância, e você acha que tá demais, exagerado, exacerbado, para que você possa sim fazer essa estimulação precoce. Vai ajudar essa criança, não tem problema, mas para realmente ter certeza de que é um transtorno, é complicado da gente conseguir antes dos 6, não quer dizer que não possa, né? Mas eu preciso deixar essa informação para você. Então você entendeu o que é o TDC, você também entendeu que essa questão da primeira infância aí, mas que você pode fazer a estimulação. Como que você ajuda? Como que você intervém aí essa criança com TDC, com dispraxia? Alguns profissionais que vão te ajudar nesse enfrentamento com essa criança, né? Auxiliar aí. Terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional vai te ajudar a montar estratégias para melhorar a questão do ambiente, do dia a dia dessa criança, para ajudar a adaptar estratégias para o dia a dia, o ambiente dela, adaptar coisas no ambiente, para que ela consiga realizar essas tarefas, essas demandas motoras, seja na vida diária, seja na escola, e isso vai ajudar a melhorar o desempenho dessa criança. Então o trabalho da TO, da terapeuta ocupacional, vai auxiliar tanto os professores como os pais a terem estratégias para o dia a dia com essa criança, para facilitar
para a criança o dia a dia dela. 2, psicólogo infantil. Lembra que eu disse que a criança ela vai ser mais quietinha, que ela vai ser exclusa de grupos sociais muitas vezes por conta dessa incapacidade motora dela, vamos colocar entre aspas, né? Essa dificuldade, a melhor palavra, essa dificuldade motora dela. Então ela pode precisar sim de um psicólogo infantil para lidar com isso, para aprender a se aceitar, para aprender a entender como lidar com essas falas que ela vai ouvir. Né? Então, pode ser que um profissional da psicologia infantil vai ser necessário para essa criança, dependendo de como tiver essa carga emocional aí com essa criança. E 3, um profissional de educação física ou um psicomotricista pode recomendar atividades e brincadeiras na medida certa para estimular o desenvolvimento das habilidades motoras grossas e finas, a coordenação motora, trabalhar com essa parte de controle dessa criança, de controle muscular, de controle do movimento dessa criança. Então, esses 3 profissionais aí vão ajudar e vão capacitar, dar direcionamento para a família e para os professores dessa criança. E na sua casa, o que você pode fazer para ajudar, para intervir, para estimular essa criança? Primeiro, você tem que pensar que você está ensinando o cérebro dessa criança e não treinando a criança. Você está ensinando esse cérebro, a questão é lá no cérebro. Também precisa ser lúdico para que a criança se interesse e se engaje nessas atividades. Então eu vou dar passos aqui para você. Número 1, você vai fazer todas as atividades que você vai fazer com a criança, você vai seguir esses passos que eu vou te dar. Então o primeiro se chama passo a passo. Você precisa desmembrar a atividade, fatiar essa atividade. Por exemplo, ensinar a criança a saltar. Então você vai fazer por partes. Primeira parte, abaixa e salta, abaixa e pula, abaixa e pula. Então você tem que desmembrar, fazer o passo a passo daquela atividade, porque a criança, a questão dela é coordenar o todo, é o complexo para essa criança. Então desmembra, fatia, faz um passo a passo nessa atividade, seja qual for. Número 2, tarefas que se opõem. Você precisa ensinar para o cérebro atividades que se opõem, diferente, e fazer devagar. Por exemplo, amarelinha você tem que abrir e fechar. Não tem lá 2 bambolês, 1 bambolê, 2 bambolês? Então, devagar. Abre a perna, 2 bambolês, fecha a perna, 1 bambolê, abre, fecha, devagar. Passo a passo, desmembra, mas você está ensinando duas questões que se opõem, abrir e fechar para essa criança. Outro exemplo, jogar a bola e bater palma. Então a criança tem que jogar a bola e depois ela tem que bater palma. São atividades opostas. Ainda com a bola, jogar a bola no chão e a criança saltar, pular. Então ela joga a bola no chão e ela pula. Outra atividade que se opõe, mas é devagar, com calma. E o terceiro, maior número de repetições. Essa criança precisa repetir. Lá na amarelinha, abre, fecha. Várias vezes ela precisa fazer, várias vezes. O exemplo da amarelinha, fazer 5 vezes, digamos 10 vezes. Então pense em quantidades grandes, mas lembra que eu disse que precisa ser lúdico para que a criança se engaje na atividade. Então, aqui na amarelinha, por exemplo, você pode deixar alguma coisa de um lado que ela tem que fazer. Vamos pegar aqui esse daqui, ó. Então ela tem que pegar o botão de um lado e levar lá para o outro lado para colocar dentro desse potinho. Então os botões estão de um lado, ela faz a amarelinha e leva esse botão para o outro lado para colocar dentro desse potinho. Ou então aqui outra brincadeira que eu tenho, ó, de encaixar aqui a peça. Então ela tem que pegar a peça aqui e levar lá para o outro lado para encaixar, né? Ou então letras dos nomes, pensa uma palavra que tenha 10 letras. Então ela vai pegando uma letra e levando para o outro lado para formar. Então precisa ser lúdico. Então toda a tarefa que você vai fazer com essa criança vai pensar nesses 3. Primeiro, faça passo a passo, fatie. Depois, atividades que se opõem, que são diferentes. E terceiro, muitas repetições. E lembre, é o cérebro que você está ensinando. Não é a criança que você está treinando, é o cérebro. Faça isso. Se você está desconfiando,
procure ajuda, fala com o seu pediatra, um neuropediatra, para entender se a sua criança se enquadra em um TDC, em uma dispraxia. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ficou qualquer dúvida, conta nos comentários que eu vou procurar te ajudar da melhor forma. E muito obrigada por ter assistido até agora. Se esse conteúdo foi de valor para você, deixa o seu like. E se você quiser saber outros assuntos sobre desenvolvimento da criança na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!